Oi, quinto ano, tudo bem? Hoje é quinta-feira, mais um dia de aula de geografia, né? E lembrando que na semana passada eu pedi uma síntese para vocês, que era para realizar no caderno, das páginas 162 a 164, tá? A gente falava sobre a territorialização no Brasil e os grupos étnicos raciais, que falava sobre os indígenas, tá? Eu pedi para vocês lerem os textos, fazer a leitura do gráfico, do mapa e extrair desses textos as principais informações e colocar no caderno. Para que isso, gente? Se o conteúdo já está no livro, por que eu peço para vocês fazerem a síntese? Bem, a síntese vocês sabem que não é uma cópia, como falei, vocês vão colocar as principais informações, certo? E com isso, gente, ajuda vocês a assimilarem o conteúdo, tá? Vocês vão lendo, vão escrevendo, vocês vão assimilar melhor, certo? Continuando com o material didático mesmo, vocês vão seguir lá na página 165, vão realizar as páginas 165 e 166 de atividade, tá? Na 165 tem uma curiosidade ali, né? Você sabia? Que fala sobre a alfabetização e o analfabetismo entre os grupos indígenas, tá? Os indígenas que foram alfabetizados, a taxa das pessoas indígenas que foram alfabetizadas e as que não foram alfabetizadas, ok? Em seguida, tem uma pergunta, tá? Vamos ler, vamos acompanhar. Durante uma aula, um aluno fez a seguinte afirmação: o fato dos indígenas brasileiros habitarem basicamente a porção norte do país evidencia que, quando os europeus chegaram ao país, a porção mais ao sul do território não era habitada. Comente a frase de maneira a reforçar ou contestar a ideia. Então, você vai comentar a frase de maneira que reforce, sim, o aluno está certo, e vai comentar ou vai contestar, não, o aluno, ele se enganou em alguma coisa aí, tá? Como que eu vou saber? Então, ali o aluno, ele tá falando que o fato dos indígenas habitarem basicamente o norte do país, ele falou assim que a região sul não era habitada. Por isso que eles ficavam mais na região norte. Será que essa afirmação do aluno tá certa? Como que você vai saber? Você vai reler as páginas anteriores, especificamente na página 163, e você vai tirar sua conclusão ali, tá? 2. Leia o texto a seguir. A Amazônia brasileira é lar para um grande número de tribos isoladas, mais do que em qualquer outro lugar no mundo. Segundo a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, acredita-se que existam pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira na floresta amazônica, tá? Então, essa é uma informaçãozinha ali. Seguindo na página 166, aponte 2 possíveis problemas que podem surgir a partir do contato entre essas tribos isoladas e outros membros da sociedade brasileira. Então, que problema que a gente pode passar, no caso a gente, ter contato com essas tribos? Tem tudo no texto lá, tá, gente? Releiam o texto se vocês não lembram, para poder responder a questão, certo? Seguindo, a número 3 tem um gráfico. Ele fala sobre a distribuição percentual dos indígenas de 15 anos ou mais de idade por localização do domicílio segundo a condição de alfabetização. Então, mostra, esse gráfico é de 2010, tá? Não é de agora, é 2010. Ele mostra quem foi alfabetizado e quem não foi, tá? Tem 3 questões em seguida que você vai responder no caderno. Não precisa copiar a pergunta, só coloca lá a data, né? E coloca lá a letra A, atividade referente à página 166. Coloca a letra A no caderno e só a resposta. Não precisa copiar a pergunta, tá bom? Vamos acompanhar lá as questões. Letra A. Qual o percentual da população indígena alfabetizada? Então, você vai ler o gráfico e vai responder. B. Compare os números da população indígena alfabetizada. Essa população é maior em terras indígenas ou fora das terras indígenas? C.
Há no Brasil mais de 270 idiomas indígenas. Na sua opinião, por que será que o português não é um dos idiomas falados por todos os indígenas? Converse com os colegas. Então, gente, no caso, daí você não vai conversar com os colegas, né? Até pode trocar ideia aí com os familiares. Essa é uma resposta pessoal, tá? Porque tá falando ali, na sua opinião, por que será que o português não é um dos idiomas falados entre eles? Tá bom? Então, essas atividades 165, 166 é para vocês realizarem, tá? Essas últimas questões para fazer no caderno e a gente faz a correção na próxima semana. Tá bom, gente? Bom estudo para vocês, beijos e até mais!